Ju, teu áudio tá desligado, teu microfone. Desculpa, gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da ICF Brasil, agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês nessa sessão da International Coaching Week 2025, a maior celebração global do coaching profissional do mundo. E este ano, esta celebração ainda é mais especial, pois estamos celebrando os 30 anos da ICF no mundo. Agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores Ouro, Streamio, Inex e Prata, LHH. Eu sou Juliana Lima, associada e voluntária da ICF Brasil, e junto com a minha amiga e Xará, que está no apoio, Juliana Lima, apresentamos esse painel para vocês. A International Coach Federation é a maior associação global de coaching presente em mais de 140 países e com mais de 60 mil membros ao redor do mundo. Durante esta semana, de 12 a 18 de maio, estamos celebrando a International Coach Week com eventos em mais de 20 idiomas. Aqui no Brasil, temos uma programação especial e gratuita preparada com muito carinho. O link para a programação completa será compartilhado no chat. Aproveitem também para nos seguir nas redes sociais, LinkedIn e Instagram. E os links a Ju também está colocando no chat. Informamos que esse evento está sendo gravado. Lembramos que, para respeitar os acordos com os nossos palestrantes e participantes, não é permitido o uso de robôs ou inteligência artificial para gravação ou transcrição dessa sessão. Você pode solicitar seu certificado de participação fornecido pela ICF Global, preenchendo o formulário que será disponibilizado no chat ao final do evento. Nesse mesmo formulário, você é convidado a avaliar o evento, deixando seu depoimento e, se quiser, gravar um vídeo contando sobre a sua experiência com a ICW. E para você que é associado da ICF Brasil e está acompanhando nossa programação, temos um convite especial. Durante a International Coach Week, estamos lançando o programa de coaching pro bono, International Coach Week 2025, através da parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. Estamos convidando você, associado da ICF, para ser voluntário nesse programa. A Ensina Brasil desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis por 2 anos, preparando-os para liderar mudanças em diversos setores. Mas essa transformação não para por aí. Ela começa com você, coach associado da ICF. Imagine ser parte dessa jornada de impacto social, apoiando líderes em formação, ajudando-os a superar desafios e a potencializar seu propósito de transformar a realidade. Você está pronto para liderar a mudança? O link para se candidatar ao programa de coaching pro bono e ter mais informações também está sendo disponibilizado no chat. Bom, vamos lá? Para iniciar o painel de hoje, gostaríamos de dar boas-vindas à nossa convidada Eliana Dutra. Eliana, minha mestra, primeira Master Certified Coach pela International Coach Federation em toda a América do Sul, sócia diretora da Profit Coach Treinamento, reúne décadas de experiência em planejamento estratégico, recursos humanos, com uma atuação marcante em mentoria, supervisão de coaches e desenvolvimento de lideranças. Sua expertise se manifesta tanto no coaching individual quanto em grupos, além da criação de programas inovadores para líderes coaches, RH e business partners. Eliana também é referência na aplicação de metodologias que elevam a liderança, a qualidade de vida e a gestão de crise e conflitos. Formada em literatura pela PUC do Rio e com especialização em administração pela COPEAD da UFRJ, também possui formações em mentor coaching pela Change USA, formação em coaching pela Coach University, além de certificações em comunicação não violenta para líderes da OIPED Desenvolvimento de Líderes e Equipes e facilitador para co-desenvolvimento da Coaching and Counsel Intercultures. Além disso, Eliana é autora do livro O Coaching, O que Você Precisa Saber, que já está em sua segunda edição, criadora de metodologias pioneira para a supervisão de coaches. Palestrante em congressos nacionais e internacionais, é pioneira, foi a primeira brasileira associada à ACTO, Association of Coach Training Organizations, e é associada da International Coach desde 2000. Então,
Com você a palavra, Eliana. Bom, depois dessa apresentação, fiquei até cansada. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a liderança e como o coaching pode ajudar, as habilidades de coaching podem ajudar os líderes a serem melhores líderes. Então, é comunicação coach, a arte da liderança. Vamos para os objetivos, que é o próximo slide, por favor. Então, o que que a gente está planejando aqui? A gente planejou 90 minutos muito animados, né? A gente vai ter algumas atividades. Eu vou pedir voluntários para lerem alguns diálogos, para fazer alguns exercícios, algumas dinâmicas. Então, se vocês quiserem se voluntariar, por favor, levanta a mãozinha. A gente não está com bastante gente aqui, a gente está com 50, mais de 50 pessoas aqui. Então, não vai dar para todo mundo participar, mas algumas pessoas que quiserem podem levantar a mão, que a gente chama na hora do exercício. Eu sugiro a todos que mantenham do lado aqui do computador um papel, uma caneta, porque durante os exercícios eu vou pedir para vocês anotarem alguns pensamentos que vocês têm e vai facilitar muito se vocês anotarem à mão, não anotar no teclado, né? Que mais? Gente, eu estou nervosa. Depois de tanto tempo fazendo apresentação, hoje eu estou nervosa. Vamos lá. É, Respira, não pira. Então, se você já está assistindo essa palestra, já na gravação, você vai perder uma porção da diversão. Então, se você entrou aqui, fica até o final. No final, tem uma surpresa para vocês. Tem que ir desde o começo até o final. E não se preocupem em anotar os slides, anotar o que está escrito nos slides, tirar foto de slide, porque a Ana já está colocando no chat daqui a pouquinho o PDF com todos os slides. Então, o material está disponível para todo mundo, tá? Então, não precisa ficar. é, Ainda estou nos objetivos, Júnior. Agora sim, vamos começar. Vamos lá. Essa é a introdução, né? A gente está falando de comunicação coach como uma arte dentro do processo de liderança. Então, o que que um líder faz, né? Um líder, eh, ele lidera o dia inteiro. Se você pegar uma descrição de um cargo de liderança, você vai lá, participa de reuniões, toma decisões, cria orçamentos, respeita os orçamentos. Mas como é que ele faz isso? Ele faz através das pessoas. E para fazer através das pessoas, ele precisa se comunicar. Então, a comunicação é o elemento chave da liderança, né? Trabalhou com as cartas, então. Então, como a comunicação é o elemento chave, tudo que você fala, escreve, gestos, tudo isso, vocês sabem, é comunicação. Então, o que que vai distinguir um bom líder de um líder excepcional? É a forma como ele se comunica. Eu tenho um consultor, amigo meu, que ele diz que quando ele é chamado numa empresa, ele até faz diagnósticos, faz pesquisas, tudo. Mas, Eliana, se eu respirar fundo e disser o problema dessa empresa é comunicação, eu vou acertar em 90% dos casos. Então, liderar não é distribuir tarefa. Liderar não é mandar nas pessoas. Liderar é conversar, né? Então, quem lidera vai liderar desenhando um futuro com aquilo que diz e com aquilo que escuta.
Então, para liderar, eu preciso comunicar e eu preciso fazer com que as pessoas se mobilizem. Vamos para o próximo slide, por favor, Juliana. E como é que a gente faz para gerar um movimento? Como é que a gente faz para gerar a mudança? Como é que a gente faz para gerar transformação? Digamos que você seja um líder e você queira fazer uma mudança na forma da sua equipe trabalhar. Você pode fazer o melhor planejamento, criar a melhor estratégia. Se as pessoas não se engajarem, você não conseguirá fazer a mudança. Então, vamos falar dessa mudança? Vamos falar de como conseguir essa mudança? Vamos para o próximo slide. Você vai ter dois caminhos só para fazer uma mudança: de fora para dentro ou de dentro para fora. E essa imagem ficou bonitinha, né? É do IA, o IA que fez para mim, porque achei fantástico esse negócio do IA. Então, nas organizações, você vai ter um processo de fora para dentro, que é um processo em que as organizações criam novas políticas, novos procedimentos e, com isso, buscam criar uma nova mentalidade, uma nova escala de valores dentro da organização. Então, você pega, por exemplo, uma empresa de varejo que queira fazer com que a empresa tenha mais foco no cliente. Então, ela pode, por exemplo, pegar o departamento de trocas e colocar mais perto da porta. Ela pode eh, reduzir e eliminar os grandes processos, ser cada vez mais simples o processo de troca de uma mercadoria, né? E você pode fazer de dentro para fora. Você pode criar comitês de empregados que vão visitar outras lojas, voltam, discutem o que eles viram, o que eles experimentaram, fazem propostas, e aí você vai ter uma mudança de dentro para fora. Qual é o prós e os contras dessas dois tipos de mudança? É. O problema da mudança de fora para dentro é que ela provoca muita resistência. A vantagem da mudança de dentro para fora é que você permite que a pessoa use as suas criatividades, os teus talentos. Então, isso pode acontecer tanto nas organizações, como pode acontecer com os indivíduos. Quando a gente está falando de mudança individual, muitas vezes a gente está falando de coaching. Então, vamos dar para o próximo slide, vamos dar uma olhada na definição de coaching da ICF. É uma parceria com os clientes em um processo criativo que instiga a reflexão e os inspira a maximizar seu potencial pessoal e profissional. E como que essa parceria se manifesta em coaching? Através da comunicação. A gente escuta, a gente fala, a gente pergunta. Então, são as mesmas habilidades e técnicas que o coach utiliza que o líder vai precisar utilizar na hora de liderar a sua equipe. Então, se a gente olhar atentamente o currículo, por exemplo, do nosso programa Gestão Coach, que é o Level 1 do nosso programa de formação em coaching, você vai ver que as habilidades ali ensinadas são as habilidades que o líder coach precisa. Então, a boa notícia é que, se você quiser aprender, você pode aprender. Mas, Eliana, por que que as organizações insistem em fazer a mudança de fora para dentro? Se é de dentro para fora, provoca menos resistência. Se é de dentro para fora, é mais rápida, é melhor, porque ela é mais difícil. Porque os líderes não têm criado essas habilidades de desenvolver mudança, de desenvolver
inovação, de fazer com que as pessoas reflitam e descubram coisas novas dentro delas e façam a mudança naturalmente. É, eu não quero dizer aqui que a mudança de fora para dentro é inútil. Ela é útil. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos fazer uma formação no The Coaching Clinic, uma das coisas que aconteceu foi que eu trouxe um pacote de material, que na época tinha custado uma fortuna. E aquele pacote de material era para eu reproduzir o curso e disponibilizar o curso aqui no Brasil. E aquele pacote ficava me olhando. Todo dia eu acordava e ele me olhava e perguntava: e aí, não vai me usar? Não vai começar o curso? E aquilo, então, foi uma mudança de fora para dentro que me ajudou a andar para frente. Então, fora para dentro também é bom, mas dentro para fora é o nosso foco aqui, porque é mais eficaz e vai mais longe. Penso o seguinte: é, regime de emagrecer. Você quer emagrecer 10 quilos. Você vai na nutricionista, a nutricionista te dá uma dieta, você começa a fazer a dieta, começa a ver que funcionou. Então, a mudança está sendo de fora para dentro. Foi um input que veio de fora, que você está utilizando e está funcionando. Se você não mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver a comida, quando acabar a dieta e você chegar no peso que você quer, você engorda tudo de novo. Então, a mudança de fora para dentro é útil, sim. Pode ser uma ferramenta para ajudar você a evoluir para onde você quer, mas você precisa, em algum momento, fazer a mudança de dentro para fora. E essa mudança é feita através das habilidades de comunicação. Vamos para o próximo slide. Uma das habilidades de comunicação do coaching é a distinção. A distinção é quando a gente entende as diferenças e assim a gente cria significado. Quando você diferencia uma coisa da outra, você começa a poder categorizar isso, e esse processo traz uma nova consciência que possibilita novas ações, ou seja, possibilita essa mudança interna. Então, vou dar alguns exemplos de distinção. Por exemplo, eu tinha um amigo que ele tinha uma escrivaninha que ele ganhou quando era criança, ele gostava muito daquele móvel, ele não tinha mais onde botar o móvel dentro de casa, não servia mais para ele trabalhar, era uma escrivaninha pequena, ele resolveu botar na cozinha. Botar na cozinha para guardar os mantimentos, arroz, feijão, não sei. E achou muito esquisito, porque depois de algum tempo o arroz e o feijão começaram a ficar com gosto, com cheiro estranho da madeira. O Marcelo, ele não sabia distinguir tipos de madeira. Ele não sabia que tem tipo de madeira que é bom para guardar livro e tem tipo de madeira que é bom para guardar comida. Eu também não sabia. Mas na hora que você distingue, você começa a usar a ferramenta certa no lugar certo. Vamos pensar nos esquimós. Um esquimó, ele tem que saber distinguir a neve frágil que quebra, neve boa para caminhar, neve boa para construir, neve boa para caçar, porque se ele não souber distinguir o tipo de branco, neve branco, ele pode morrer, né? A outra distinção, imagina uma vendedora de loja de roupa feminina. A cliente entra, ela tem que olhar a cliente e ela tem que distinguir qual é o tipo de corpo que aquela cliente tem e qual é o tipo de roupa que ela tem na arara que vai combinar com aquele corpo. Senão, ela vai apresentar uma roupa para um corpo tipo pera, quando a mulher é maçã. Então, né, ela é toda redondinha, então não vai dar certo. Quando a cliente experimentar, não vai gostar. Então, a distinção é uma ferramenta que a gente usa no coaching e que a gente vai trabalhar aqui para
a gente distinguir tipos de conversas. Mas então, voltando um pouquinho, se você quer evoluir como líder, se você quer evoluir como coach, vamos para o próximo slide, por favor. Se você quer evoluir como coach ou se você quer evoluir como líder, você precisa ficar consciente do poder da comunicação. Você precisa perceber como é que você fala e como é que você escuta. Então, eu trouxe um diálogo de duas mulheres e eu precisava de duas voluntárias para elas abrirem o microfone. Pode passar o próximo slide, por favor. Abra o microfone e vamos. As duas pessoas vão ler como se fosse um diálogo, né? E vocês vão perceber como que uma das pessoas fala. Eu queria que vocês anotassem e depois colocassem no chat para a gente discutir a respeito sobre essa consciência de como fala e de como se escuta. Flávia levantou a mão, acho que ela está se voluntariando. Mais algum voluntário? Eu não estou vendo. Não? Então vai. Vamos lá, Flávia, você e eu. Você lê uma, eu leio a outra. Qual que você Posso quer ler? ser, Oi, Eliana, Eliana, também, se quiser. Tereza. Ah, Tereza, então, pô, Eu a Tereza Clara. e Eu sou a Clara. a Flávia é a Clara, a Tereza é a Júlia. Vamos lá, que aí vocês leem e eu descanso um minuto. Ok. Parece que não consigo me comunicar direito. Eu explico um processo e tenho um colega, Jonas, que sempre interrompe para me ensinar o que eu acabei de dizer. Para mim, está parecendo que é mansplaining. Você conhece o conceito? Não, É quando o homem explica algo presumindo que a mulher sabe menos, mesmo que ela domine o assunto. puxa, é isso que está acontecendo. É bem comum. O que você vai fazer? O importante é que agora eu sei o que ele está fazendo. E posso me posicionar dizendo com calma e firmeza: sim, você entendeu exatamente o que eu acabei de explicar. Nossa, preciso praticar isso. Tudo bem, pessoal. O que que vocês notaram na fala da Júlia? Como é que ela fala? Como é que ela se comunica? Vamos ver aqui no chat. O que que vocês notaram de diferente? E ninguém está escrevendo nada no chat. Eu acho que ela agiu com mais consciência, né? Aham, empática. Mais assertividade, talvez. É, perfeito. A distinção, o Jorge já matou a charada. A distinção provocou um novo comportamento. Deu um nome. Isso mesmo, Naila, isso mesmo. Então, quando a gente entra com uma distinção e a gente está trabalhando a forma de falar, direta, clara, você consegue ajudar a pessoa a criar um movimento interno. É disso que a gente vai estar falando hoje. Vamos para o próximo slide. A gente vai falar de alguns tipos de conversa, não são todos os tipos de conversa, não pretendo esgotar todos os tipos de conversa. Vamos para o próximo slide. Gente, pode parecer que esses tipos de conversa são tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas lembra o seguinte, quanto mais você aprender sobre tipos de conversa, sobre comunicação, mais fácil vai ser você trabalhar. Tanto como coach como líder. Algumas vezes, quando a gente começa a ter consciência do tipo de conversa que a gente está tendo, a gente começa a se sentir meio falso, como se a gente estivesse fazendo um teatro, como se a gente estivesse atuando. Deixa esse sentimento para lá. Isso é como aprender uma nova língua. No começo, você se sente esquisito, porque aquilo não é seu hábito. Depois, você vai criando um hábito e aquilo vai ficando natural.
Então, vamos pensar aqui, debate, né? Para que serve um debate? Né? Qual é a melhor, assim, utilização do debate? Né? Se você está precisando tomar uma decisão, se você está precisando encontrar uma solução, você conversar com outras pessoas para ver os prós e os contras daquela situação ou daquilo que você está vivendo, pode ser muito útil para você tomar uma boa decisão. Agora, se a gente, vamos olhar o feedback, né? Todo mundo conhece o que é feedback, então não preciso definir que é o compartilhar o que você observou, ou o impacto resultante daquele ato, que inclui silêncio, né? Então, nessa forma de conversa, você vai ser boa, por exemplo, para um momento de avaliação, para um momento de uma conversa, de uma DR, né? Você está precisando dar um feedback para um companheiro, uma companheira, né? Agora, imagina se no meio desse feedback começa um debate, prós e contras. O que vai acontecer? Vai criar um conflito, né? Aquela experiência que era de informar o que o outro não via, pode se tornar uma coisa sofrida, dolorida. Então, vamos para um próximo tipo de conversa. Vamos para o próximo slide, por favor. Vamos falar da conversa invisível. Essa é, assim, a minha, como é que eu vou dizer? É o filé mignon dessa palestra. Então, prestem atenção. Se está tomando um cafezinho, volta, que agora é a hora, né? É a conversa que não acontece, mas molda o clima, dirige as pessoas. Então, numa organização, por exemplo, existe muita conversa invisível, né? Por exemplo, imagina que você foi contratado para uma nova empresa, você perguntou qual era o horário de trabalho, te disseram que era de 9 às 6, você começou a trabalhar, primeiro dia, todo mundo te deu boas-vindas, você foi muito bem recebido. 6 horas da tarde, você fecha seu computador e levanta. Quando você olha em volta, você vê que está todo mundo sentado trabalhando. Aí você acha aquilo meio estranho, mas você já fechou o computador, você pega a bolsa, se dirige para o elevador, vai embora. Mas aquilo fica na tua cabeça. No dia seguinte, das 6 horas da tarde, você diz, não, vou ficar mais um pouquinho para ver o que acontece. E aí você descobre que as pessoas só saem às 7 horas da noite. O que aconteceu? Há uma conversa invisível ali. Ninguém vai para frente nessa empresa se não trabalhar muito. Ninguém diz isso, mas está estabelecido que é assim, né? Mas não é só as organizações que têm conversas invisíveis. Nós temos conversas invisíveis o tempo todo, né? E, por exemplo, se você agora está pensando, isso que a Eliana está falando é uma bobagem, eu já sabia. Você está tendo uma conversa interna. Se você está dizendo, ai, que bacana esse negócio, está pensando, poxa, nunca tinha pensado nisso nesse ponto de vista, você também está tendo uma conversa interna. O que transforma essa conversa interna numa conversa que a gente está chamando de invisível? É a influência que essa conversa interna vai ter nas suas atitudes, no seu encaminhamento, na sua vida. Então, é, por exemplo, digamos que você, como coach, está atendendo um cliente e esse cliente começa a contar para você começa a descrever para você alguns comportamentos que o chefe dele tem, que são, na sua opinião, comportamentos abusivos. E você começa a ouvir aquilo e você tem uma conversa interna
que diz: coitado, o chefe dele é um cavalo de terra. E aí o cliente diz que já falou com a RH, que já fez isso, que já fez aquilo e nada funcionou. E você diz: ai, coitado, ele não pode fazer mais nada. Daí, para você olhar ele como uma vítima e dizer, e desistir de ajudar ele a encontrar uma nova solução, é um passo. Então, aquele pensamento corriqueiro, aquele pensamento interno, aquela conversa interna que você tinha, na hora que está influenciando o seu processo de coaching junto com aquele cliente, se tornou numa conversa invisível. Muito bem, vamos para o próximo slide. Eu trouxe para vocês esse antigo provérbio chinês, né, que diz que existem 3 mistérios na vida: a água para o peixe, o ar para o pássaro e o homem para si mesmo. Se você perguntar para o peixe, se ele pudesse falar, né, como é que é viver na água? O que que você acha que ele ia responder? Ah, é super legal. Não, ele não responderia isso porque o peixe vai assumir que tudo é água, porque ele vive dentro da água. Ele não tem a perspectiva de fora da água. Isso acontece com a gente, por isso que o homem é um mistério para si mesmo, porque a gente não consegue pensar fora dos nossos paradigmas. Então, é muito difícil para a gente entender e ouvir a nossa conversa invisível e ver como que ela está conduzindo a nossa vida. Vamos para o próximo slide, por favor. O que que provoca a conversa invisível, né? Sempre que alguém se depara com uma ideia nova, com alguma coisa que perturba, que desafia a sua visão de mundo, a pessoa entra no modo conversa invisível para estabelecer se aquilo é certo, se aquilo é errado. É aquilo que a gente, em coaching, chama de julgamentos, né? Os pensamentos certos e errados são os mais frequentes na conversa invisível. É aquela coisa, o líder da empresa está lá no palco falando que vão fazer uma grande mudança e o funcionário está lá sentado na plateia dizendo isso não vai funcionar. Não vai dar certo, né? Então, esse pensamento já está levando ele a uma predisposição de sabotar o projeto, de não se engajar, ou de pelo menos que se dane, né? Aquela atitude assim, né? De que se dane. Isso, porque a visão diferente pode dar uma nova direção à sua vida. E nós, seres humanos, gostamos de estabilidade. Quando a ideia mexe profundamente com a gente pode conseguir nem escutar. Ou se escuta, rotula como errado. E qual é o histórico dessa conversa? A maioria de vocês já conhece, né? Lá no tempo das cavernas, a gente precisava ter um julgamento muito rápido de certo, errado, perigoso, não perigoso, senão a gente morria amassado pelo trote dos mamutes, né? Então, a gente tem isso dentro da gente muito profundamente e a gente é como se fosse uma armadilha. Mas como sair desse modo certo e errado? Como escapar dessa coisa é, é bom, não é bom, é ruim, é bom, né? Vocês todos conhecem a expressão de pensar fora da caixa. A conversa invisível, ela fecha a gente dentro da caixa. Então, o primeiro passo para pensar fora da caixa, para se libertar da conversa invisível, é começar a pensar que a gente pode estar errado. Então, eu queria fazer um exercício com vocês. Vamos para o próximo slide, por favor.
Gente, eu tô tão nervosa que eu tô tudo assim. A boca tá travada. Não sei por que que eu tô tão nervosa. Vamos lá. Ai. Então, vamos fazer um exercício. Eu vou fazer uma declaração e vocês anotam o que que a sua conversa invisível te diz. E a gente vai conversar a respeito depois, tá? Bota o papel e o lápis assim do lado, tá? E eu vou fazer a declaração. Depois que eu fizer a declaração, a Juliana muda o slide. Antes, não, Juliana. Então, bom, vamos lá. E todos prontos? Ótimo. Se você aperfeiçoar a sua comunicação, você vai conseguir viver seu sonho. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Anotem o que que a conversa invisível disse. Coloca no site, no chat. Quer falar? Vamos ver se alguém levanta a mão aí, a gente aumenta aí a cavalinho. Concordo e acredito. Ótimo, cavalinho. Ótimo. Eu acredito no que você disse. Seria um sonho. Faz sentido. Uau, preciso melhorar minha comunicação. Soa bem, mas parece pouco prático. Obrigada. Preciso me aperfeiçoar. Estou trabalhando nisso. Ótimo. Muito bem. Vai ser maravilhoso. Vamos para o próximo slide. O que vocês anotaram é a verdade? Isso que você anotou vai te ajudar a chegar no seu sonho ou vai te dificultar? Aonde que você está pronto para estar errado, para facilitar, para que a sua conversa interior facilite você chegar no seu sonho? Quando você estiver disposto a estar errado, você pode começar a usar conversas de possibilidades para criar um novo enredo. Então, vamos ver como que a gente escuta. Vamos para o próximo slide e a gente vai colocar para vocês só um minutinho, Juliana. Eu vou colocar a gravação para tocar. Você vai anotando o que que a sua conversa invisível te diz e depois a gente conversa a respeito do que você anotou, tá? Então, vamos lá. Pode ir, Juliana. Ih, não estou escutando. Boa tarde. Eu estou Oi. aqui para obter uma orientação e, se possível, até algum material que fale de como ensinar aos colaboradores a terem mais postura e disciplina no ambiente de trabalho. Hoje, convivo com pessoas muito simples e queria orientá-las para aprender a comer a quantidade colocada no prato, evitando desperdício, orientá-las para a higiene,
Boa tarde. Tá bom. Muito bem. O que que vocês escutaram? Da sua voz interior, não do que ela disse. Alguém pedindo ajuda, ótimo, Denise. E o que que a sua voz interior disse a respeito dessa pessoa? Consigo te ajudar. Ótimo. A pessoa está confusa. Isso não é fácil. Ótimo. Agora vamos lá. O quanto você está disposta ou disposto a estar errado em relação para você, por exemplo, se dar melhor, ter um melhor relacionamento com essa pessoa. O quanto você está disposto a mudar a sua conversa interior para se sentir melhor se relacionando com aquela pessoa. Isso é que abre a possibilidade das conversas de possibilidades, que é o nosso próximo tópico. Tá? É essa capacidade de se ver como errado que vai ajudar você a criar novas possibilidades. Vai ajudar você a sair da caixa, a pensar fora da caixa. Vamos para o próximo slide, vamos para conversas de possibilidades. A conversa de possibilidades é a criação de visão de futuro e ação. Então, antes da gente falar das possibilidades, a gente precisa falar de tempo. Eu não estou falando aqui da duração da conversa, mas sim em que tempo que se dá esta conversa. Passado, presente, futuro. Por exemplo, se você está no café da manhã, conversando com um filho, uma filha, e você quer que alguém faça as compras da casa. Fazer as compras da casa é uma conversa sobre o futuro. Se ele ou ela responde, ok, eu vou hoje, porque ontem foi você que foi, ele está falando do passado. Obrigada. Alguém me chamou? Em que tempo que está a conversa é que a gente precisa definir. Vou dar um outro exemplo. Esse primeiro não ficou muito bom. Você vai propor uma nova meta e a sua equipe começa a levantar pontos que são barreiras para o alcance dessa meta. Eles estão falando do passado, porque as coisas são como são, porque foram construídas dessa forma no passado. Agora, se alguém diz, vou dar um telefonema para resolver isso assim que eu chegar na minha mesa, a pessoa está falando do presente. E se alguém diz, tive uma ideia ótima, vamos vender os equipamentos velhos para ter dinheiro para comprar os equipamentos novos, ele está falando de futuro, porque ele está falando de possibilidades. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, distinguir se a comunicação está se dando sobre o passado, sobre o presente ou sobre o futuro, é importante porque a conversa no passado ela pode trazer conexão, mas ela não traz novas possibilidades. A conversa sobre o futuro pode trazer inovação, novas possibilidades, motivação, mas não traz transformação, porque a transformação só acontece depois com a ação. Porque a conversa sobre o presente produz ação. A má notícia é, sempre que você busca ação sem ter criado novas possibilidades de futuro, você lidera o outro para te contar histórias. Então, vamos para o próximo slide. Pode falar muito, tá? Você pode usar essa ferramenta.
Você pega uma folha, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, então sugiro que você já pegue o papel e divida em 3 colunas: passado, futuro e presente. E à medida que a gente for fazendo o exercício, você vai assinalando. Falaram do passado, falaram do futuro, falaram do presente. Você pode usar essa ferramenta aqui hoje com a gente e você pode usar ela ouvindo uma gravação sua de coaching. O que que o cliente está falando? Passado, presente, futuro, tá? Ou você pode, se você é um líder ou um RH e você está numa reunião da próxima vez, bota ali, vai fazendo seus sinaizinhos discretamente na mesa ao lado, né? E você vai começar a notar que você vai encontrar mais marcas no passado. Agora eu vou precisar de mais voluntários. Vamos para o próximo slide. A gente vai ouvir uma conversa. Né? Eu vou pedir para 3 pessoas de voluntários, né? E eles vão ler um roteiro que tem 3 personagens: um gerente, a Luna, que é colaboradora, e o Jota, que é estagiário. O gerente pode ser rapaz ou moça, tanto faz. A Luna é mulher e o Jota é um rapaz. Tita já levantou a mão. Obrigada, Tita. Mas 2 outras pessoas também levantaram a mão. Então, podem abrir o microfone. Essa conversa que a gente vai ouvir é uma conversa numa sala de reunião do departamento de marketing. Então, essas 3 pessoas vão ler e vocês vão anotar o que foi passado, o que foi presente, o que foi futuro, tá? Só botar um xizinho, um pezinho, qualquer coisa assim. Vamos para o próximo slide, Ju. Tita, pode ser o gerente, Tita. Posso? Fabiola, Luna. Eu preciso de mais um. Jorge. Jorge, você vai ser o estagiário, Jota. Acabou de ser remoçado aí alguns anos. É só para ouvirem o sotaque português, né? Obrigada, Jorge. Então, vamos lá. Português de Portugal, só por isso. É ótimo. Tati, você começa. Começo. Pode A ir. diretoria contratou a nova agência XYZ. Eles começam com a gente na próxima semana. Já trabalhei com eles numa outra empresa. Foi tudo muito quadrado, sem inovação nenhuma. Também tive uma experiência parecida. Eles entregaram um conteúdo genérico que parecia copiado de outro cliente. Zero resultado. Entendo, mas essa agência tem entregado bons resultados nas outras empresas do grupo. Preciso do engajamento de vocês. Mas da última vez o trabalho travou. Eles trabalharam mais para agradar a diretoria do que impactar o cliente final. E isso, a comunicação deles parece feita para PowerPoint, não para quem vive no mundo de hoje. Se não for novo, ninguém nem olha. A gente precisa lembrar que o contexto é diferente. Pode ser que a experiência de vocês tenha sido difícil, mas o que tenho visto são entregas dentro do esperado. E a diretoria já resolveu. Vamos ter que entrar com tudo. Eu ajudo. Tudo bem, mas desconfio que vamos gastar muita energia para pouca entrega. E, sinceramente, eu não tenho paciência. E, sinceramente, eu não tenho paciência para empurrar fornecedor. Se a agência não acompanha o ritmo, eu prefiro ir fazer outra coisa. A decisão já foi tomada. Vamos dar andamento. Se houver problemas, tratamos no percurso. Muito bem. Vamos dar uma analisada rápida. A diretoria contratou a nova agência, passado. Eles começam com a gente na próxima semana, futuro. Já trabalhei com eles na outra empresa, passado. O Jota também traz a experiência de passado. O gerente, presente, entendo, estou ali ouvindo o passado para criar conexão, mas essa gente
A agência tem entregado bons resultados. Passado. Preciso do engajamento de vocês. Futuro. Mas da última vez o trabalho travou. Passado. Isso, a comunicação deles parece feita por PowerPoint. Passado. A gente precisa lembrar que o contexto é diferente. Passado. Pode ser que a experiência de vocês tenha sido difícil. Passado. Mas o que eu tenho visto são entregas dentro do esperado. Passado. A diretoria já resolveu. Passado. Vamos ter que entrar com tudo. Futuro. Eu ajudo. Futuro. Tudo bem, mas desconfie que vamos gastar muita energia. Passado. E, sinceramente, não tenho paciência para empurrar fornecedor. Presente. Se a agência não acompanha o ritmo, eu prefiro ir fazer outra coisa. Presente. A decisão já foi tomada, vamos dar andamento. A decisão já foi tomada passado, vamos dar andamento presente. Se houver problemas, tratamos no percurso futuro. Vocês acham que essas pessoas saíram engajadas? Saíram animadas com esse projeto? De jeito nenhum. Então, vamos para o próximo slide, por favor. Eu li em algum lugar, o autor que me perdoe, mas eu não me lembro mais onde, que numa conversa típica, a maioria das falas está voltada para o passado. Cerca de 80% é histórico. Cerca de 15% está no campo de ação presente. O que sobra somente 5% para o campo das novas possibilidades. Essa proporção não é ruim, necessariamente. No entanto, eu não conheço ninguém que ganhou a Mega Sena na semana passada. Eu só conheço gente que vai ganhar a Mega Sena, que já ganhou, não conheço, porque a gente não faz aposta no passado. Então, como levar a conversa para o futuro? Apesar da maior parte do tempo da conversa ser sobre o passado, sobre o histórico, a gente pode gerenciar a conversa de forma a levá-la para o futuro, tanto no coaching quanto na liderança. Você usa o passado para criar conexão, fala sobre o futuro e depois sobre o presente, sem pressa, né? Como líder ou como coach, o que você quer é reduzir a quantidade de tempo gasto no passado sobre o histórico da situação e aumentar o tempo e energia gastos no futuro para que o presente se torne quase uma ação automática. Então, para tirar a conversa do passado, você vai fazer perguntas abertas, declarações ou estabelecer uma possibilidade. No diálogo que a gente viu lá da Clara com a Júlia, que eu apresentei no início, a Júlia abriu uma possibilidade quando ela falou de mansplaining. Então, ao fazer isso, ela fez com que a Clara mudasse a direção da conversa. É como se a pessoa estivesse olhando para um lado e você dissesse: olha uma vaca voando. E a pessoa vai olhar. Na hora que ela vai olhar, essa vaca voando tem que estar no futuro, porque aí você ajuda ela a se mobilizar saindo do passado. Ajuda ela a se motivar. Leva tempo. Mas com cuidado, com persistência, você ou qualquer pessoa pode mudar o curso de qualquer conversa e fazer com que a pessoa se mova numa direção diferente. Então, vamos voltar para aquela sala de reunião no departamento de marketing. Próximo slide, por favor, Juliana. Os personagens são os mesmos. O assunto é o mesmo. Vamos de novo distinguir a fala no tempo. Vamos para o próximo slide, por favor. A Tita, você pode ler a gerente de novo, Fabiola, aluna, e cadê o nosso amigo? O Jorge saiu. Jorge saiu, então preciso de outra pessoa para ler o Posso Jorge. ler, Eliana? Por Carmen. favor. Obrigada, Carmen. Então, vamos lá? Vamos analisando onde é que é presente, passado e futuro. A diretoria contratou a nova agência XYZ.
Eles começam com a gente na próxima semana. Já trabalhei com eles num projeto anterior. Foi tudo muito quadrado, sem inovação nenhuma. Também tive uma experiência parecida. Eles entregaram um conteúdo genérico que parecia copiado de outro cliente. Zero impacto. Toda agência precisa se adaptar e a gente não quer continuidade, a gente quer transformação. Imaginem agora o nosso departamento criando uma marca inovadora, novas formas de alcançar o cliente. Eu gostaria de ver isso, mas da última vez que trabalhei com eles, o custo não compensou. Muito esforço e pouca entrega. E, sinceramente, eu não tenho mais paciência para empurrar a agência que já devia estar no ritmo certo. Não gosto de perder tempo. Eu escuto vocês falando do que já aconteceu, mas eu vejo uma oportunidade para nós aqui. Imaginem a gente criando um alinhamento bacana. Vai ser bom para os dois lados. Eles também vão gostar. Nós somos os agentes dessa mudança. A gente vai moldar esse processo junto com eles e a diretoria vai ficar de boca aberta. O nosso departamento é que vai conseguir o máximo deles. Ok, mas vou observar de perto. Se for mais do mesmo, vou sinalizar. É É, exatamente o que eu é, espero de você. é exatamente o que eu espero de você. Ah, desculpa, gente. Entro com a mesma condição. Se tiver espaço para ser criativo, tô dentro. Se não, prefiro focar onde posso aprender. Ótimo! O que vocês acreditam que precisamos fazer para garantir esse espaço? Bem, a nova marca que queremos criar exige mais do que entrega, exige visão, escuta e coragem que eles precisam ter para nos atender. Tive uma ideia. Podíamos estabelecer alguns critérios para eles apresentarem o trabalho. Se não estiver dentro do nosso critério, nem olhamos. Posso começar a trabalhar nisso agora. Muito bem. Qual é a diferença que vocês viram em termos de marcas, né? Eu pedi para vocês irem marcando, né? O que aconteceu com essas marcas? Alguém quer dar seu depoimento? Mudou de posição, né, Denise? Tem mais marcas no futuro, né? Lá no meio, o gerente mudou, né? Provocou um futuro, isso, abertura para o novo. Como que ele fez isso? Em declarações, né? Declarou o que ele esperava. A gente pode fazer isso no coaching e na liderança. A ferramenta é a mesma. Isso, o passado foi apenas para trazer conexão, né? E a pergunta aberta trouxe ação. Isso. Então, na primeira conversa, mais da metade do tempo, quase 80% do tempo, foi gasto falando sobre o passado. Nessa segunda versão, a liderança intencionalmente mudou a conversa do passado para o futuro. E, em vez de ficar falando sobre como as coisas foram, o líder levou a conversa para como as coisas podem ser. Mais importante foi que ele declarou o futuro desejado. Através de pergunta, colocou a equipe em ação para ajudar a implementar a visão de futuro. O ato de fala que cria futuro é a declaração. Tem um exemplo básico que a gente utiliza no coaching, né, que é o John Kennedy na época da corrida espacial, que a Rússia e a União Soviética e os Estados Unidos estavam competindo para ver quem é que ia ser o primeiro a chegar na Lua, e os foguetes americanos subiam e caíam, subiam e caíam. E o John Kennedy fez uma declaração: os americanos vão ser os primeiros a pisar na Lua.
esse gerente também fez uma declaração. Eu vejo uma oportunidade. Se a gente criar um alinhamento bacana, vai ser bom para os dois lados. Nós somos os agentes de mudança, a gente vai mudar esse processo, a diretoria vai ficar de boca aberta. Tudo isso são declarações. É a mesma coisa que eu chegar no espelho, olhar para mim e dizer: o meu peso é 63 quilos. Eu, de fato, estou pesando 68, mas meu peso é 63. É uma declaração. Então, a gente precisa falar uma questão em relação à declaração. Volta um pouquinho. Que é o seguinte: a gente está passando por uma crise, uma situação mundial, uma guerra de tarifas, provocada por um presidente, que eu não vou dizer o nome, porque vocês todos sabem quem é, né? Que está fazendo declarações a serviço do mal, né? Eu tinha um professor na COPEAD que ele dizia que o Delfim Neto era um gênio a serviço do mal. A declaração ela pode servir para o mal e para o bem. Ela é uma ferramenta. É como um martelo. O martelo pode servir para o bem, se ele bater no prego, ou para o mal, se ele bater na cabeça de alguém. Então, a ferramenta é a declaração. Usem bem. Vamos para o próximo slide, que é a nossa último tipo de conversa. O último tipo de conversa que eu trouxe para vocês é a reclamação. Se ela for bem escutada, se você escutar bem a reclamação, e a gente, como coach, a gente ouve muita gente que chega reclamando, né? Não, e a reclamação está toda no passado. Então, a gente tem que distinguir o tipo de reclamação. Você tem reclamação que é um desabafo. Eu conto isso sempre nos meus cursos. Eu tenho uma cliente que vai e volta há anos, né? Ela volta porque tem novos desafios. Ela foi uma das primeiras clientes que eu tive. E quando ela sai de férias com a família, na volta tem uma sessão que ela reclama a sessão inteira da sogra e do sogro. Eu já sei que é desabafo. Eu não me incomoda mais. Eu já sei que é só uma sessão que ela faz isso. Nas primeiras vezes que ela fez, eu fiquei: o que que a gente vai fazer para ajudar você a se relacionar melhor com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu sogro? Depois ela ficou muito clara, ela não quer mexer nisso. Isso é um momento de desabafo. Tem um outro tipo de reclamação que é uma solicitação para a ação. Imagina o seguinte: o cliente chega para o gerente de um restaurante e diz: é a terceira vez que eu venho nesse restaurante. Meus amigos adoram isso aqui, mas eu não consigo um refrigerante gelado. Está sempre quente. O gerente diz: o garçom pode trazer um copo com gelo. Sim, mas o refrigerante fica aguado. O que que ele está falando? Ele está fazendo uma reclamação para, por favor, bota o refrigerante na geladeira, s'il vous plaît, né? Você tem uma reclamação que é um pedido de socorro, né? Um colega chega para o outro e diz: eu estou aqui no escritório, estou tão atrasado com o relatório da diretoria, não sei mais o que fazer. Ele está pedindo socorro, me ajuda, faz o relatório junto comigo, né? E tem uma reclamação que é um pedido de reconhecimento, né? Imagina que uma pessoa na organização chega para você e diz: ufa, aquele bando de idiotas na diretoria, pensei que eu não ia conseguir convencer eles a comprar um novo processo, um novo sistema, mas afinal eles aprovaram o investimento. Essa reclamação, essa reclamação,
é uma reclamação relativa a sou eu que consegui, então eu quero um reconhecimento, né? Então, busca esse reconhecimento. A gente, como coach, como líder, na hora que a gente distingue qual é a reclamação, a gente nota, bom, se essa reclamação é só um desabafo, eu ouço, acolho e mudo de assunto. Se é uma reclamação que está pedindo ação, vamos voltar na conversa de possibilidades e vamos conversar sobre o futuro, né? Se é uma reclamação que é um pedido de socorro, eu vou disponibilizar meu socorro ou vou dar uma desculpa. Eu não posso te ajudar. Se é uma reclamação pedindo um reconhecimento, eu posso apresentar esse reconhecimento para a pessoa. Agora, tem uma reclamação, vamos para o último slide, que eu trouxe, que é para distinguir reclamação de solicitação. A reclamação, trouxe um exemplo aí para vocês, né? O chefe para o colaborador. Reclamação, é a terceira vez nessa semana que você se atrasa. Isso não está certo. Você está sobrecarregando seus colegas. É uma reclamação que não vai levar a ação. Agora, se essa reclamação for transformada numa solicitação, ela pode levar a ação. O que eu espero de você é que esteja na loja pronto para trabalhar todo dia às 9. O que me diz? Posso contar com você? Eu não preciso falar do passado. Ele sabe que ele se atrasou 3 vezes essa semana. Então, eu posso ir direto para o presente, né? E o futuro. Né? No caso, a solicitação é o futuro e o presente, né? O que que eu espero de você que esteja na loja pronto para trabalhar todos os dias 9? Eu criei um futuro desejado. O que que me diz? Posso contar com você? Ação, presente. Tá? Próximo slide. Oba, sobrou 15 minutos para perguntas. Pode fechar isso. Perguntas? Levantem a mão e façam suas perguntas. Oba, não tem pergunta nenhuma. Acho que eu fui super clara. Não tive nem. Ai, gente, acabou. Estava tão nervosa. Obrigada pelos comentários. Eliana, teve uma que falou, não é uma pergunta, né, mas fez uma menção. A comunicação assertiva é essencial para fortalecer relacionamentos, reduzir conflitos e conseguir objetivos, com comunicação verbal e não verbal. Procuro aprimorar minha comunicação, a Daniele. Ótimo. Ok. Não tem nenhuma dúvida sobre os tipos de conversa. Oi. Oi, Edson. Você comentou, Eliana, não citando o autor, mas eu acabei não anotando aqui. Foi 80% ano passado, 15% no presente e 5% no futuro, ou foi o inverso? É isso mesmo. Ah, Normalmente as conversas são 80% no passado, 15% no presente e 5% no futuro. Eu não me lembro o autor, Edson, por isso que eu não citei. Mas se alguém souber e quiser botar no chat, eu agradeço. e qual a sua, pelo que você compartilhou aí, seu entendimento, como seria um formato de maior eficácia? É mais Que no futuro, né? é Pelo que mais você... você usar aí 10, 15% do tempo para criar conexão, depois usar 70% para criar um futuro e depois ir para a ação. O importante é não correr, sabe, Edson?
Porque às vezes a gente fica, como coach ou como líder, a gente entra num modo um pouco ansioso. Então, a gente conseguiu levar o cliente ou a equipe para o futuro, e aí a gente quer ir logo para a ação. É como se a gente quisesse concretizar aquilo mais rapidamente, né? E o futuro exige um certo passeio, exige um certo aprofundamento, porque é ele que está motivando, é ele que está trazendo gás. É como se você estivesse botando gasolina no carro, né? É como se você estivesse carregando de gasolina no carro. Então, você não passa no posto e bota um pingo de gasolina, porque senão você vai cair no próximo posto. Então, você tem que encher o tanque da pessoa de energia para ir para o presente. Você tem que sentir se aquela pessoa já está, ou aquela equipe, já estão prontos para a ação. Porque pensa comigo, talvez não você, Edson, mas quantas pessoas acordam um dia e dizem, acho que eu vou começar a fazer ginástica, vou me matricular lá na academia, preciso fazer um trabalho de corpo, estou sentindo que eu estou muito parado, né? Aí sai, faz a matrícula na academia, compra o tênis, compra a roupinha de fazer ginástica e não vai. Não vai porque faltou energia, faltou essa gasolina. Alexandre está de mão levantada. Pergunta, Alexandre. Primeiro, Alexandre já está matriculado no próximo curso. Parabéns, Alexandre. boa tarde, Eliana. Boa tarde. Uma questão que eu coloco é: existe uma certa gravidade nas conversas para ir para o passado. Esses 80% eu acho que talvez seja até mais em boa parte das conversas. Existe alguma dica, alguma forma que você recomenda para fazer um reframing para o futuro, para poder elaborar o futuro? Sim. Declaração, perguntas abertas, abrir possibilidades, como a Júlia fez com a Clara, né? Está me parecendo que isso é mansplaining. Aí, abre uma nova possibilidade, né? Nos cursos de coaching, você que vai começar a fazer o curso com a gente, alguns cursos dizem que o coach não pode influenciar o cliente. É mentira. A sua presença já está influenciando, né? Só você estar ali, você já está influenciando. Então, você abrir possibilidades é uma função do coach. Ah, mas eu vou estar influenciando. Paciência, faz parte. Você está abrindo uma possibilidade, você não está impondo uma possibilidade. Veja bem, se a personagem, em vez de ter dito, tá me parecendo que isso é mansplaining, tivesse dito, isso é mansplaining, você tem que se cuidar, ela estaria em ponto. E aí não é coaching. Aí é mãe mais velha, mãe de antigamente. Obrigado. Eliana, Nada. tem mais umas perguntas aqui. Uma é: a arte da liderança é, então, a arte de se comunicar? Exatamente. Eu tenho um amigo que diz que, o Augusto Carneiro, que me disse isso uma vez, um líder sem seguidores é só um sujeito dando um passeio. Eu achei genial. Então, para você ter seguidores, você precisa de exemplo e comunicação. Perguntaram também se você tem indicação sobre livros ou textos sobre comunicação invisível.
Tem um livro que está esgotado, que só tem em inglês, que eu gosto muito, que o autor é o... Vou botar aqui no chat. Kim Crisco. Muito do que a gente está falando aqui hoje, eu trouxe desse livro. Eu aprendi nesse livro, esse autor. O nome do livro é Leadership alguma coisa. É em inglês. Mas está esgotado. Mas você consegue na Amazon, nos sebos da Amazon. A última vez que eu vi, estava custando, sei lá, R$ 500 um volume. Não sei se eles... Não sei por quê. Mais perguntas? Sim. Quando que o passado é produtivo em coaching? Boa pergunta. Eu acho que o passado é produtivo para você usar para criar conexão com o cliente, para você demonstrar empatia, para você. Mas às vezes a pessoa precisa desabafar, às vezes a pessoa precisa botar para fora alguma coisa. E aquela sessão vai ser uma sessão mais de desabafo do que de coaching. Por favor, não manda essa sessão para avaliação na prova de avaliação de performance da ICF, que você não passa. Agora, como dizia aquele jogador, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, na hora você for mandar para avaliação na ICF ou no nosso programa, você, por favor, manda uma sessão que não é uma sessão de desabafo. Eliana, mais uma. Você já experimentou contato com algum cliente que permaneceu ancorado no passado? Claro, claro. Claro, essa cliente mesmo que eu falei, nessas sessões ela volta das férias, eu já me preparo, que ela vai falar 50 minutos mal da... Mais uma aqui também. Você falou no caso de conversas de possibilidades, né, sobre como levá-las para o futuro. No caso de conversas invisíveis, é importante buscarmos que elas sejam visíveis? Sim, pelo menos para você. Que ela seja visível, se é uma conversa interna que está invisível, você tem, porque senão essa conversa vira seu patrão. E ela não é um bom patrão, ela é um bom empregado, ela uma coisa que tem que estar a seu serviço e não guiando a sua vida. Eliana, nos seus cursos, você ensina sobre essas perguntas? Ensino sobre perguntas, ensino sobre declarações. Essa é a boa notícia, né? Porque eu sou uma pessoa tímida. Eu não pareço, eu sei, mas eu sou. Né? Eu sou tímida, eu sou introvertida. Se eu conseguir aprender, eu posso te ensinar. Bom, agora, deixa eu ver se entrou mais alguma. Todo mundo agradecendo. A gente quer agradecer mais uma vez aí, né? Se sempre trazendo um assunto tão relevante e bacana, né? Da gente poder experimentar, interagir. Então, acredito que todos aí bebemos da fonte. Quero mais uma vez te agradecer, Eliana. Pode falar. É, eu prometi uma surpresa, Ah, é. né? Então, eu vou colocar aqui no chat da reunião o link da inscrição do meu curso. E a primeira pessoa que se inscrever pode se inscrever e colocar lá a palavra Eureka na forma de pagamento, que eu vou dar um descontão para ela de 20%.
Então, mais uma vez, a gente quer te agradecer. Agradeço a presença de todos vocês. A gente ainda tem eventos, né, hoje e amanhã. Então, o link a Ju vai botar aí para vocês ficarem por dentro da nossa programação. Para os que não são associados, isso é um pouco do que é ser membro da ICF. A gente tem contato com profissionais incríveis, a gente está aí o tempo todo se autodesenvolvendo, fazendo parte de uma comunidade que apoia, né? Que a gente às vezes está no. Ser coach é às vezes uma profissão solitária, então eu digo para vocês: venham para a ICF, é um diferencial na nossa carreira, tantas pessoas competentes, parceiros, colegas. Quero agradecer a todos vocês. Mais uma vez, o link para vocês avaliarem. Quem quiser fazer um vídeo, deixar seu comentário, é super bem-vindo. Nos acompanhe nas redes sociais. E aos nossos coaches associados, inscrevam-se no Pro Bono. A gente está precisando aí de voluntários para cada vez mais a gente criar impacto social. E quero agradecer a todos vocês, a Ana, toda a diretoria, minha parceira aí de dobradinho, Juliana, Eliana, minha mestra. Quero agradecer a vocês por essa hora e meia e desejar para vocês ainda um ótimo fim de tarde. Espero revê-los em breve. Boa Obrigada. tarde. Obrigada. Obrigado a todos pela Obrigada. participação. Obrigada. Tchau, obrigada. Beijo, querida. Obrigada, Maravilhosa. Eliana. Tchau. Tchau. Obrigada, Ju. Obrigada.